Fala, equipe, como é que vocês estão? Ó, gente, hoje eu vim falar de um assunto interessante aqui para vocês e que muitas vezes gera um pouco de dúvida no pessoal, que é a qualidade de água. Nesse caso, aqui na fazenda, a gente veio em um coxo de água de poço para mostrar para vocês como que a gente faz essa medição de qualidade. Na nossa primeira análise, o que a gente observa dentro de um coxo? Se a água está, principalmente nesses coxos artificiais, aqui é um coxo pequeno, é uma propriedade um pouco menor, isso aqui satisfaz o que a propriedade precisa, mas o que a gente observa? Em primeiro lugar, a qualidade da água em um aspecto mais físico, ou seja, eu não tenho muita sujeira aqui dentro, eu não tenho a presença de lodo, apesar de não ter sido limpo esse coxo num passado próximo, ele não apresenta uma quantidade de lodo substancial, isso é bom, isso é bem bacana, mas outros fatores importantíssimos dentro da água que a gente faz análise justamente para a gente entender como que se comporta tanto a ingestão de matéria seca quanto também a ingestão de sal. É importante a gente elucidar um fator aqui interessante. Para que o animal consuma o volume de matéria seca, ou seja, o volume de pasto que ele precisa para produzir, eu preciso que ele ingira o volume de água suficiente para destravar esse consumo de matéria seca. Então vamos lá, a água para o animal, um bovino, ou seja, uma unidade animal, uma vaca, ela precisa ingerir mais ou menos 20% do peso vivo dela em água por dia, só para sua manutenção. Então, basicamente, cada vaca vai ingerir aí 90 litros de água por dia. Se a vaca está em lactação, ela ingere mais 5 litros, 4 litros e meio por quilo de leite que ela produz. Então, uma vaca, uma unidade animal, ela vai ingerir aí mais ou menos 110, 115 litros de água por dia, 105 litros de água por dia. Façam as contas vocês de uma vaca de leite, por exemplo, que produz 20. É uma quantidade muito grande de água. Então, para que eu consiga chegar nessa ingestão tão alta de água, eu preciso oferecer para o meu animal essa água em algumas condições específicas. A primeira condição, uma água limpa, ou seja, uma água que não tenha tanto uma sujeira superficial, quanto também nesses coxos aqui artificiais, lodo. Por quê? Vai mudar o cheiro da água, ou seja, a percepção de cheiro, isso faz com que o animal dê uma refugada no consumo. Outro ponto bastante importante, eu acredito que vocês não vão conseguir ver aqui pela câmera, que é o animal ver o fundo. Sempre que o animal vê o fundo do local onde ele está bebendo água, isso torna mais confortável para ele, porque ele acaba entendendo que ali não tem predador e ele pode passar um tempo maior consumindo essa água. Outros fatores importantíssimos, e para isso eu trouxe um TDS. TDS é um aparelho que a gente consegue comprar fácil na internet, onde ele mede a quantidade de partículas dentro da água, certo? E mede a temperatura também. Eu vou ligar meu TDS aqui. Ele tá nessa primeira medida, vai especificar a quantidade de partículas. Vem um pouco mais perto, ó, ver se a gente consegue mostrar. Ó, dentro dessa água aqui, eu tenho 160 partículas por milhão dentro dessa água. O que isso quer dizer para mim? Que existe dentro dessa água aqui muito sal de sódio, muito magnésio, muito calcário. Isso pode, não nessa quantidade, mas pode influenciar principalmente o consumo dessa água e o consumo de sal. Até uma quantidade de 250 ppm, eu tenho uma água ok, uma água onde a quantidade de ppm não vai influenciar o consumo total dos animais. Outro ponto importantíssimo é a temperatura. Essa aqui é uma água, ó, que está em 26,7 graus, 27 graus. O bovino, ele tem, por característica, preferir uma água que está entre 25 e 33 graus, 30 graus. Estando nessa temperatura, essa água, ao entrar em contato com o rumen do animal, ou seja, quando o animal consome essa água, ela não tem o poder de alterar a temperatura ruminal. E se ela não altera a temperatura, ela consequentemente mantém a condição do ruminal do animal estável. Se eu tenho aqui uma água muito gelada, o animal ele vai beber pouco porque ele não pode, desculpa a palavra, mas ele não pode ser burro de consumir uma água tão gelada a ponto de causar uma atonia dentro do rumen. O que é atonia? O rumen parar.
Se essa água aqui está muito gelada, a hora que ela cai dentro do rumen, ela mata as bactérias ruminais. Ou seja, todo o processo de fermentação, de aproveitamento de nutriente, todo o processo de digestão, ele acaba por estacionar. Isso é prejudicial para o animal. Então, para não mudar a temperatura, ele consome menos água. Consumindo menos água, bebendo menos água, ele consome menos pasto. Consumindo menos pasto, consumindo menos água, ele consome menos sal. Isso acaba virando uma bola de neve dentro do animal. Então, para quem tem água de poço, para quem tem bebedouros artificiais, fiquem sempre atentos com essas condições de água. Não adianta nada eu dar uma água de super qualidade para o animal, ou seja, uma água que aparentemente aos nossos olhos está muito boa, mas se ela não está limpa, se ela tem a presença de lodo, se ela tem uma quantidade de partícula por milhão muito alta, isso vai desfavorecer o consumo. Então, fique atento a esses pontos. E agora eu vou fazer um desafio para vocês. Quem curtir, comentar esse vídeo e me mandar mensagem primeiro, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu vou mandar, vai me mandar o endereço, vai mandar onde fica a propriedade, enfim, onde quer receber. Eu vou mandar um aparelhozinho desse para vocês, para que vocês possam medir a qualidade da água dos seus animais. Lembrando, esse vídeo eu estou falando sobre condições de água encanada, água de poço, bebedouros artificiais. Em relação a cacimba, bacia seca, terra-mar, chame você aí na sua região da forma que preferir, a gente tem outros aspectos a falar dessa água, beleza? Então, se você gostou, curte o vídeo, se inscreva no canal, comenta também se você tem alguma dúvida, usa o espaço aí para comentários. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta a gente tem vídeo aqui no canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, beleza? Para vocês ficarem sempre super bem informados. Um abraço e até mais.